Foi, tá gravando. Ok. A gente tá aqui com mais Pronto, um tá gravando. episódio do Curse Podcast e hoje a gente tá aqui com o Estúdio Brage, que fizeram... Quais jogos vocês fizeram? Fizeram Senhas? Fizeram mais algum outro? Já fizemos o Senhas, o Toque e o Orbs Conqueror. Embora os Senhas, na verdade, são 2 jogos, né? Porque tem os Senhas, depois a gente fez um episódio especial com menos enigmas. Acho que a gente vai conversar mais durante o podcast sobre. Sim. Aí a gente tá aqui com o Iratan Filho, Irlan Brage E eu. Isso. o... Iratan Pai. Desculpa. Iratan Pai. Sim. E a gente vai conversar um pouco sobre como foi o desenvolvimento do jogo, do Senhas, entre outros jogos que eles produziram. E a gente vai conversar bastante sobre isso. Então é isso. Esse vai ser o assunto da pauta, assim, meio, tá ligado? E eu queria começar com uma pergunta pra vocês. De onde é que vocês tiraram a ideia de fazer, tipo, o jogo Senhas? Onde é que vocês... Que foi o que mais bombou do estúdio de vocês, não foi? O Senhas. Sim, Foi. sim. Iratan Filho pode dizer que ele que deu a ideia inicial. Na verdade, eu sei que tava um dia eu e Irlan aqui juntos. Irlan sempre se interessou muito pela área de criação de jogos e até então não tinha feito o lançamento oficial de nenhum jogo dele, né? Obrigado. E nessa época também há de se dizer que os enigmas de Selbit estavam bombando, assim. E aí eu comentei com ele, disse, cara, a gente podia fazer um compilado de jogos de enigmas. Não seria um desenvolvimento inicialmente tão complexo. O mais complexo seria a parte de desenvolvimento dos próprios enigmas. E eu acho que a gente daria conta. A gente poderia, inclusive nessa época eu falei, a gente poderia lançar a premiação para ver quem finalizasse todos eles primeiros receberia uma grana, e eu acho que daria certo. E nessa, a gente também conversando, eu e ele, 2 irmãos, a gente lembrou de nosso pai também tem uma cabeça muito boa para desenvolvimento dessas coisas, sempre se envolveu com organização de gincana, essas coisas. E a gente conversou meio despretensiosamente, e naquele mesmo dia, a gente conversando, brincando, falou, cara, podia ser um jogo de 100, e aí a gente fazia senhas. Aí na hora Irlan olhou pra mim e falou assim, esse nome nossa, que trocadilho meio ruim. Aí eu mostrei a logo, no mesmo dia eu fiz, a logo podia ser assim, e ia contando o número dos enigmas, e aí ele gostou do conceito, e naquele dia a gente já foi pensando, teve uma demorazinha pra gente engatar o desenvolvimento mesmo, mas daí uns 2 meses o desenvolvimento engatou e a gente quase todo dia estava conversando sobre um enigma aqui em casa. Quase todo dia conversava sobre um enigma. Aí começou o trabalho de parto. Vocês lançaram então bem na época que o Selbit estava mais estourado nesse bagulho dos enigmas, né? Que ele tinha um bagulho mais... Ele tá postando vídeos, né? De enigmas. O lançamento da gente, na verdade, eu acho que essa onda inicial já tinha diminuído um pouco. Aliás, já tinha diminuído bastante. Sim. Acho que quando a gente lançou, ele já estava naquele período que ele estava diminuindo a frequência de publicação de vídeos, já estava mais com... Tava muito ainda na live do Twitch e tal, mas o lançamento mesmo de vídeo no YouTube estava diminuindo a frequência e acho que foi numa época também que ele mesmo já estava assim, pô, já deu também, eu tá virando só o cara dos enigmas. Então acho que a gente perdeu um pouco, mas a gente... entre o YouTube e o Twitch, né? Nessa época aí, exato. Mas eu acho que a gente pegou uma onda também que foi essa onda pós-Selbit, vamos dizer assim, que é uma onda dos fãs de Selbit, né? Dessa galera que começou a fazer videozinho de enigma, que gosta do tema. Assim, os vídeos deles voltaram a bombar muito pelo público dele, mas porque muita gente que gosta desse estilo de jogo que começou a acompanhar ele. Eu mesmo não acompanhava antes. Comecei a acompanhar depois. Já sabia quem ele era, claro, mas acompanhei muito pela temática de enigma. E começaram a ter alguns canais, né? Assim, fruto
disso, né? Dessa comunidade que ele criou. Então não necessariamente a gente pegou a onda principal dele, mas pegou uma segunda onda que ele iniciou, né? Assim. Sim. Aí. Acho que eu acho que muita gente também aprendeu a gostar de Enigmas com os jogos, com os vídeos do Cellbit, assim, tipo, muita gente descobriu esse universo que não conhecia, e aí, provavelmente, procurando por jogos de Enigmas, acabou conhecendo senhas. Então a gente acaba surfando nessa onda nesse sentido também. Na verdade, também assim, desde o início até a ideia inicial e até a gente lançar o jogo, talvez eu já esteja até antecipando alguma pergunta de vocês, aí se passaram mais aproximadamente 1 ano e 2 meses, 1 ano e 4 meses para a gente botar o jogo no mercado, entendeu? Então, se a gente for analisar a ideia que a gente teve inicial, e vamos dizer que o Celpten estava no auge em relação aos vídeos de Enigma, e até o lançamento da gente teve esse período longo, né? Longo para a gente, porque 1 ano e 2 meses terminou se tornando longo, mas necessário para que a gente pudesse lançar o jogo da melhor forma possível, né? Com todos os enigmas prontos, tal, tudo arrumadinho. Então foi um tempo longo até a gente lançar o jogo. Sim, o Cellbit ele criou meio que uma comunidade inteira de Enigma e pessoas se interessavam por isso. Então isso meio que, tá ligado? Deve ter dado uma alavancada no jogo. Assim. Ah, com certeza. Com certeza. Com certeza. Na verdade, assim, foi a gente, inclusive, quando lançou o jogo, e não dá para esconder, assim, a gente lançou, foi uma inspiração nossa, tinha um enigma, um dos primeiros enigmas que tinha na época, citava ele, acabou sendo uma inspiração, porque a gente já gostava, eu digo que eu particularmente já gostava desse tipo de game, mas a gente não achava, assim, não achava que tinha um nicho tão, assim, tantas pessoas, uma comunidade, que ele acabou gerando. Então, foi uma inspiração para a gente logo no começo. A gente tentou, a muito custo e suor, tentar fazer esse contato com ele. No começo, tentamos muito. Mas acabou que não conseguimos também, enfim. E o jogo se tornou... Criamos a própria comunidade do jogo, do Senhas, também, né? O pessoal que virou fã do game, e isso foi bem bacana. Mas foi. A gente tem, assim, não foi só uma inspiração, como a gente também fez essa tentativa de chegar nele, né? Sim. Vocês entraram em contato com o Gus, né? O Gus Enigma, inclusive. Ele gravou os vídeos, você que entrou em contato com ele ou ele só achou e gravou? Como é que foi isso? Ele, tipo, Boa ele pergunta. deu bastante público pro jogo, tá ligado? Ou foi... Uma boa pergunta, porque teve um momento aí do pós-lançamento do jogo que a gente fez realmente contato com alguns youtubers, né, alguns influenciadores, em busca mesmo da divulgação do nosso jogo, né, para que eles enganjassem vídeos e tal. Agora, de Guns, eu não tenho lembrança se foi a gente que fez contato com ele ou se, porque aconteceu também de vários youtubers lançarem vídeos independente do convite da gente. Quando a gente menos esperava, já tinha pessoal lançando alguns vídeos e tal, e que, para nossa surpresa, era bastante gratificante. E Guns, eu acredito que foi um desses casos, se eu não me engano. Não. Assim, o que eu lembro da história de Gus, assim, o que eu tenho na minha memória foi o seguinte: Gus, a gente teve um período que a gente saiu mandando, assim, para um bocado de canal de YouTube, falando, gente, ó, a gente tá com esse jogo, a gente queria que você testasse o jogo, no ímpeto mesmo, assim, voraz de fazer a divulgação do jogo da gente, né? Foi 1 ano e tanto desenvolvendo, assim, as pessoas que jogavam aqui próximas da gente, Salvador, há de se contar também, assim, a gente vai comentar depois sobre a Bind, etc, e os esforços que a gente fez aqui na Gamepolitan daqui de Salvador, enfim, mas então a gente fez uma força-tarefa de ficar mandando mensagem para os canais do YouTube pequenos, médios, enfim, buscando algum que se interessasse em fazer.
E o canal do Gus é interessante que o Gus era Gus Animations. Ele Sim, eu me lembro disso. fazia animações pro YouTube. E aí ele topou fazer o dos senhas. E assim, o do canal dele deu tão certo. E assim, acho que foram os principais canais que fizeram. A gente teve também menções em outros canais. A gente teve o Todinho que fez. A gente fez uma parceria com o Todinho na época também. Mas o do Gus deu tão certo que assim, estourou também um vídeo no próprio canal dele, para o canal dele, e deu uma repercussão enorme. E aí a gente sentiu, eu até brinquei com ele algumas vezes, assim, o contato dele com o Senhas deu uma mudança, assim, de direção, porque aí Gus Animation virou Gus Enigma, porque ele começou a desenvolver outros enigmas, enfim. Foi bem interessante isso. Ele, Ele quando ele veio acabou aqui, ele virando falou. meio que um dos precursores da divulgação no YouTube. Do pessoal que criou vídeo, que foi atrás de resolver, mostrar como resolvia, em vez de Sim, botar sim. só a resposta e dizer, essa senha aqui é essa resposta aqui. Pronto, acabou. Inclusive, vocês indiretamente, assim, mudaram muita coisa. A comunidade em si do Gus, ela foi formada, no canal dele, ela foi formada em, tá ligado? Principalmente por pessoas que vieram do vídeo do Senhas, a maioria, tá ligado? E isso fez um estopim muito grande no canal dele. De acordo com ele veio aqui semana passada, ele conversou com a gente, e ele falou que o Senhas explodiu o canal dele, bombou muito o primeiro vídeo do Senhas. Acho que teve 50 mil visualizações por aí. E é uma situação muito engraçada, mas, tipo, mesmo vocês. Eu conheci o Raulino, que tá aí junto comigo aqui fazendo um podcast agora, pelo serve do Gus, pelo Gus. Então vocês meio que foram os precursores do podcast, tá aqui também, tá ligado? Sim, Que legal. vocês acabaram criando um grande efeito borboleta que gerou tudo. Desde até onde o canal do Gus, o server dele no Discord tá, até agora no nosso podcast. Tudo foi, assim, aquele grande efeito borboleta, que vocês bateram as asas e acabou virando esse tornado de mudança. É muito, muito legal pensar isso. A gente fica muito feliz com isso, e isso é uma das coisas assim, mais gratificantes em desenvolver um jogo, é você ver a comunidade crescendo, pessoas se conhecendo por causa do jogo, isso é muito massa. E é uma coisa engraçada também, porque é uma relação mútua. A gente influencia a comunidade também influencia a gente. Quando a gente analisa, né, a gente analisa os dados do jogo, tipo assim, quais são os enigmas que as pessoas estão tendo mais dificuldade, quais os enigmas que as pessoas estão travando, que não estão conseguindo passar, quais são os enigmas que estão mais fáceis, quais são os enigmas que tem muito erro, mas quase ninguém fica travado, ou seja, muitas pessoas deram a resposta errada, mas todo mundo conseguiu achar a resposta certa. Enfim, a gente analisa tudo isso. Obrigado. E tem um efeito que a gente chama de efeito Gus, quando a gente pega os nossos dados, porque os vídeos do Gus foram sempre, né, de 1 a 10, ou seja, de 1 a 10, depois da 11 ao 20, assim por diante. E aí, sempre que você chega em um número redondo, você tinha uma quebra de jogadores que paravam de avançar, porque não tinham mais a pesca do vídeo do Gus até ele lançar o próximo. E isso é muito engraçado, porque a gente ficou... A um primeiro momento a gente estranhou, assim, tipo, por quê? Não faz sentido. Aí depois a gente fez a associação lógica de que é porque a galera que estava chegando ali pelos vídeos do Gus e perdiam a dica porque ele não tinha lançado ainda o próximo vídeo. Enfim, isso é muito interessante. Chegando ao ponto da gente apelar também, né? A gente apelou para Guns. Guns, se eu não me engano, ele tinha lançado até assim, 50. 60, né? E agora ele lançou a 70. Acho que foi. Eu acho que ele lançou até a 60 e parou, né? Parou, deu um tempo e tal. E a gente parou. A gente apelou para ele, cara, faça mais um vídeo aí. Faça pelo menos até a 70. Porque a gente está perdendo o jogador, a galera tá desistindo do jogo. E ele fez, né? Sempre muito cordial com a gente. A gente agradece muito também essa parceria com o Guns, trouxe bons frutos para a gente. Quem foi mesmo que conseguiu ganhar o Senhas, da Torre Sem Enigmas? Foi um grupo, né?
eles conseguiram fazer o negócio. Foi o Decifra BR, é um grupo de lá do sul do país. Eles são um grupo, se eu não me engano, de 10 pessoas, 10 amigos, que alguns se conheceram amigo de amigo, enfim, pessoas que gostam de enigmas, de decifrar enigmas. E aí eles montaram esse grupo, o Decifra BR. Eles também resolveram alguns outros enigmas famosos aqui no Brasil, como o do Primo Rico. Enfim, é um grupo forte e quando eles chegaram foi meio que imbatível, assim. Porque é um grupo Sim. muito forte, muito experiente, 10 pessoas pensando. Então, eles chegaram chegando e foram matando os enigmas e avançando bem rápido. Mas chegou a um ponto Tem que eles experiência. chegaram a gente bastante também. Porque teve alguns enigmas que eles travaram e... Mas até isso, até esse retorno negativo, vamos dizer assim, tô brincando, mas até esse retorno é muito gratificante pra gente. Até quando xingam a gente se sente bem. É sinal que a coisa tá dando certo. É sinal que sinal estão que tá- engajando, né? Sim. Mas eu queria comentar uma coisa sobre a comunidade geral que joga os senhas, assim, que eu achei bem legal, que eu acho que pode ser um pouco da comunidade que gosta de Enigma de maneira geral, apesar de eu ver uma coisa ou outra pequena. Mas dos senhas especificamente, eu achei, assim, é uma comunidade que sem toxicidade, assim, sabe? É uma comunidade que gosta de se ajudar, de incentivar, de ajudar a procurar, pesquisar. Assim, as pessoas que a gente foi conhecendo no longo dessa trajetória, do início de lançar o jogo, acompanhar quem tá jogando, me infiltrar em grupo de WhatsApp da galera que estava tentando resolver para tentar ver como estava sendo essa reação do pessoal. Assim, a gente teve um feedback que, mesmo quando a gente recebia críticas dos jogadores que gostavam do jogo, a gente percebia que eram críticas assim, cara, isso tá meio arruma aí para o jogo de vocês ficar ainda melhor. E mesmo outros jogadores, a gente desde o começo lançou o jogo falando, é um jogo para várias gerações, é um jogo família, é um jogo. E a gente sente essa tranquilidade de falar do nosso jogo como um jogo assim, porque é uma comunidade que a gente tinha crianças jogando e você via que não tinha, mesmo o pessoal mais velho, bem mais velho no grupo, que tinha criança de 10, 12 anos, pré-adolescente, e não tinha assim, não, quem é você? Não, era sempre incentivando, tente por esse lado, vai fazer isso aqui, e ajudando a molecada, a garotada, o pessoal mais velho, enfim, um se ajudando com o outro. Eu acho isso, assim, a mim um dos maiores prazeres do Senhas é ver que é uma comunidade que foi gerada muito participativa pro bem, assim, eu acho muito legal isso. Sim. Mas já pretendia rapidinho, lançar eu um acho... jogo novo Quando já? tava Próximo? estudado aqui no server do Gus, quando tava tipo entrando todo mundo no server só por causa do senha, não tinha regra que você não pode botar a resposta, por exemplo, no chat do senha. Você não pode. Não tinha nenhuma regra sobre isso. Mas a própria comunidade criou aquela bolha que você não pode mandar resposta. Não, se você quer mandar resposta, você vai no PV da pessoa para não estragar a experiência para os outros. Você pode ajudar, dar dica, mas resposta não. Tanto que quando alguém mandava resposta, a gente ficava muito flodando. Mano, apaga, vai atrapalhar quem tá jogando. É muito legal ver essa parte da comunidade. Elogiando ainda um pouco mais a nossa comunidade, uma coisa muito interessante e gratificante para a gente também é que parte da comunidade se transformou em desenvolvedora. A gente tem o Kaise e o Cassim, que eram jogadores do Senhas, a gente conheceu eles por serem jogadores do Senhas, e que hoje fazem parte do time de desenvolvimento. Então isso também é bem gratificante. Sim. Ver Kaiser e Cassim como essa são comunidade dois não caras só muito incríveis. cresceu, como a gente incorporou ela, né, de certa forma. Sim. Eu posso dizer que quando vocês liberaram o jogo para gratuito, aí eu tinha ido até qual era o limite do jogo gratuito quando ainda estava pago? Porque tinha a versão gratuita e a versão paga. Acho que era até a 30. Eu fui até a Tiveram 30. algumas versões. Isso. No começo Aí mesmo, acho que era só até a 15, depois a gente mudou até a 30. eu acho que eu fui até a 30. Aí quando vocês liberaram de graça, eu voltei a jogar assim muito. O pessoal do server do Gus, inclusive o Cassim, o Kais, tava todo mundo travado na 71.
foi uma das que mais deu trabalho. O pessoal tava na 71. Eu cheguei na 71 e a gente ainda tava travada na 71. A gente passou... Depois que eu cheguei na 71, a gente passou coisa de 1 a 2 meses. Tá todo mundo junto. Todo mundo batalhando pra decifrar aquela 71. Foi uma das fases assim que mais deu uma travada. Isso porque eles não tinham chegado ainda na fadídica 97. Até hoje eu tô A 71 travado. vira brincadeira de criança na 97. Eu tô na 91 ainda. Então você vai chegar. Eu parei de jogar no 77, eu acho. Agora a gente costuma... Eu tinha ficado irritado, cara, que eu não consigo desistir, tá ligado? Eu fiquei muito tempo tentando. A gente costuma informar nessas reuniões, assim, nessas participações da gente, de que o próprio jogo da gente, a ideia da gente inicial era justamente isso, né? A gente, se vocês que jogaram, vocês tiveram essa experiência, a gente colocava alguns enigmas fáceis, médios, tal, e depois vinham com um difícil, mais ou menos para aquele grupo de enigmas que a gente está falando, e depois dava aquela aliviada de novo, voltava a ser fácil, tal. E o 71 está nesse bolo aí, né? nessa lógica, só que realmente ele travou bastante, além do que a gente esperava. Ficou um pouco além do que a gente esperava. Mas valeu também como experiência do jogo. Né? A nossa ideia era criar uma espécie de montanha-russa. Você vai subindo a dificuldade, e aí quando você chega em um ápice de dificuldade, a gente volta a aliviar para o jogador voltar a se animar com o jogo, depois dificulta de novo e vai subindo dessa forma, subindo e descendo, mas se você vê o macro, tá sempre subindo. Quando vocês lançaram, que eu cheguei nessa parte de eu ficar travado na 71, eu já tinha um envolvimento assim com a parte de criação de jogos, que é uma parte que eu gosto bastante. Porque eu acho muito legal você ter aquele sentimento, você ter uma ideia, e você conseguir botar ela em prática e ela tá funcionando direitinho. A sensação de criação eu acho muito legal. Eu cheguei a criar 2 enigmas. Um negócio que eu vi muito no primeiro é a questão dessa montanha-russa. Se você fizer tipo uma série de 2, 3 fases muito difíceis, você vai perder o pessoal que tá jogando. O pessoal dá uma cansada. Aconteceu isso no primeiro. Aí no segundo eu já cuidei para fazer essa montanha-russa que vocês falaram. Deixar umas mais difíceis. Isso é um conceito de desenvolvimento de game design. Não é algo que a gente criou, entendeu? É um conceito de game design que a gente se apropriou para o jogo. Eu tenho uma pergunta. Vocês pretendem fazer um Senhas 2, alguma parada assim? Boa aí. Então. Vamos lá agora. A gente pegando ao vivo, assim. A gente tem... Esse é o sonho da gente. Não é só um sonho. Foi uma promessa que a gente fez, né, desde quando a gente lançou a primeira versão do Senhas, que a gente estaria, sim, lançando a segunda temporada. Foi um compromisso que a gente fez com o pessoal que acompanhava e que acompanha o jogo. Com a comunidade. Com a comunidade. E a gente está devendo isso. Na verdade, a gente tem esse débito com a comunidade. No entanto, como a gente já falou, o Senhas, até a primeira temporada, ela sofreu várias mudanças, várias versões, e que hoje a gente tem uma versão que a gente lançou aproximadamente uns 3 meses, tem mais, né? Tem um tempinho, uns 5 meses, provavelmente, que com uma mudança muito radical, vamos dizer assim, em relação à primeira. Entraram vários enigmas novos, alguns a gente manteve, mas outros a gente mudou de posição, de localização do enigma. Então, tem uma experiência nova para os jogadores, né? Até mesmo para quem já jogou, se tentar jogar novamente, vai ver que tem vários enigmas novos e alguns adaptados. Eu vou até deixar os meninos falarem mais aí em relação a essa nova versão, porque essas adaptações que a gente fez foram justamente para se adequar à solicitação da World One, né, que nos convidou. Eu acho que vale uma explicação histórica aí do que é que a gente está falando. O jogo, ele nasceu com a primeira temporada. Durante o desenvolvimento, durante o lançamento, aliás, o pós-lançamento da primeira temporada, a gente foi fazendo pequenos ajustes.
Então a gente viu, olha, esse enigma aqui, ele deu uma travada, vamos modificar ele um pouco para a gente ir equilibrando a dificuldade dele. E isso foi durante todo... Até hoje a gente faz esse tipo de modificação. Depois, embora tenha esse processo mais pequeno, digamos assim, né, mais minucioso, de fazer apenas pequenas modificações, um enigmazinho pontual, uma mudança simples e pontual em alguns enigmas, além dessas pequenas modificações, a gente queria, então, desenvolver uma segunda temporada. A gente chegou a iniciar o desenvolvimento de uma segunda temporada, quando a gente chegou na conclusão de que, olha, a primeira temporada tá ok, os enigmas já estão equilibrados, tá tudo lindo, vamos então partir para uma segunda temporada. Aí veio a pandemia. Junto com a pandemia, a gente decidiu então lançar o Senhas Fugais, que é uma versão, uma segunda, um mid-season, digamos assim, né? Entre uma temporada e outra, a gente decidiu lançar os Senhas Fugais, que é um Senhas menor, com menos enigmas, novos enigmas, mas bem menor. E acho que foram 20 enigmas, não é isso? Foram 20 enigmas no Fugais. E aí, para poder dar uma moral para a galera que está em pandemia, né, sem poder sair de casa e queria voltar a jogar o jogo da nossa própria comunidade, a gente então decidiu lançar o Fugais. E estávamos iniciando já o desenvolvimento da segunda temporada. Porém, nesse meio termo, quando a gente começou o desenvolvimento da segunda temporada, uma empresa chinesa, que é a Yodoan, uma das maiores publishers do mundo, entrou em contato com a gente, querendo fechar contrato com a gente para transformar o Senhas em um produto internacional. Não só o Senhas, mas os outros jogos da Braga Studios também. E aí surge uma grande mudança na primeira temporada, em que a gente modifica muitos enigmas, porque muitos enigmas eram regionais, eram sobre a cultura brasileira, que era impossível traduzir para um outro idioma, para o inglês, necessariamente, que era o primeiro idioma que a gente ia traduzir. Então, houve essa necessidade de fazer uma mudança muito bruta, né, digamos assim. Muitos enigmas foram modificados, foram tirados e colocados novos. E desses novos enigmas que entraram, muitos, se não todos, eram já enigmas que a gente estava preparando para a segunda temporada, que a gente teve que puxar eles para essa nova primeira temporada 2.0, digamos assim, que é com a possibilidade de jogar o jogo em português e em inglês e todos os enigmas adaptados para esse contexto mais global, né, sem enigmas regionais e tal. Então, assim, voltando à pergunta inicial, existe o interesse de acontecer uma segunda temporada? Existe, a gente tem planos, inclusive, muito interessantes com relação à gameplay que modifica dentro do jogo, algumas mecânicas novas. Spoiler, por exemplo, o conceito de time dentro do próprio aplicativo. Enfim, existem projetos para a segunda temporada, existem enigmas para a segunda temporada, mas que agora não é o foco do estúdio. Mas, sim, mais para frente, esperamos produzir uma segunda temporada. Sim. Vocês estão trabalhando em algum outro projeto por agora? Jogo? Sim. A gente está desenvolvendo o Orbs Conqueror. Agora é o jogo que a gente acabou de lançar e está nesse processo de pós-lançamento de adaptação para equilibrar o jogo, melhorar as fases e tal. Não é um jogo de enigmas. Jogo de enigmas a gente só tem os senhas até então. Quer dizer, os senhas e os senhas fugais, né? Também é um jogo mobile e é um jogo mais arcade, clique na tela para você ir pulando e tentando conquistar as órbitas sem morrer. E sim, a gente está desenvolvendo agora o Orbit e também iniciamos, mas ainda está muito no início, o desenvolvimento de um segundo jogo aí que está sendo produzido junto com o Kaise, mas que ainda está em pré-alpha, está em conceito ainda, então não vou dar spoiler ainda do que vai ser. Eita. Aí, mas tá saindo. Saindo. O processo de monetização da tua história, eu queria entender um pouco sobre isso. Eu já tentei fazer um aplicativo eu fiz um curso de programação de jogos, mas acabou que eu nunca terminei. Eu comecei a tentar trabalhar num projeto, mas eu queria entender como que funciona o processo de monetização da Play Store, com anúncio ou tem mais outra coisa que monetiza o jogo, não sei.
Bom, existem diferentes formas de se monetizar um jogo, né, mobile, que é o nosso foco atual. A gente vê principalmente 3 modelos de negócio. O pago, de fato, que é aquele jogo que é muito difícil de se ver hoje no mercado, mas é como a gente iniciou os Senhas, que era a possibilidade de você ter uma demo, uma versão demo com uma prévia do jogo, digamos assim, e se você quisesse jogar o jogo inteiro, você pagava, e aí você tinha acesso ao jogo inteiro. É um mercado, é um sistema de negócio que, para mobile, a gente descobriu na prática que não funciona. Ou pelo menos não funciona com jogos como Senhas. Porque existe uma infinidade de possibilidades de jogo no celular. Então, as chances de você conseguir alguém que pague para jogar, né, é mais difícil. Que pague, de fato, o jogo, o produto, né? Para jogar é mais difícil, porque a maioria dos jogos para celulares são gratuitos, então é natural que as pessoas vão escolher uma opção gratuita de jogo. O segundo modelo... exato. E isso não é reclamando, eu mesmo também escolheria jogos gratuitos. Jogo para celular, eu acho que, se muito, eu comprei 1 ou 2 até hoje, e eu jogo muito. Então, a gente descobriu que era um sistema que não funcionava. Existe o sistema por assinatura, que a gente também não usa, mas que alguns jogos usam no mercado, que é parecido com o sistema Netflix, enfim, essa ideia de assinatura. O jogo é gratuito, normalmente, quando é esse sistema de assinatura, o jogo é gratuito, mas você ganha benefícios por assinatura. Então, se você é assinante, você ganha um monte de recurso extra mensalmente, enquanto você está pagando a assinatura. E o modo mais popular, que é o modo que a gente aderiu também para todos os jogos da Bragg Studios até então, é unir o in-app, que é as compras no aplicativo, e anúncio ao mesmo tempo. Os Senhas, por exemplo, a gente tem um sistema de moeda dentro do jogo, que é as tentativas, né? Quando você erra, você perde uma tentativa. Considerando que é um jogo de enigmas, a gente achou que ia ser interessante esse tipo de moeda. E aí você pode ou assistir um anúncio, e com esse anúncio você ganha uma quantidade pequena de tentativas. Esse anúncio, ele é mais bem monetizado pra gente, embora também não seja uma monetização absurda, ele é mais bem monetizado no sentido dos outros tipos de anúncios que existem no jogo, em jogos, né? Porque ele é um anúncio que garante que o jogador vai assistir até o final. A gente tem, por exemplo, quando você está jogando um jogo e quando você perde, aparece um anúnciozinho curto de 5 segundos ou que você já consegue fechar a qualquer momento. Ali não tem uma retenção de valor muito alta comparado a esses anúncios em que você assiste para ganhar alguma coisa. Porque aí ele consegue te obrigar a assistir os 30 segundos, enfim, da propaganda. Bom, tem esse recurso de monetização por propaganda e também a possibilidade de você comprar. Se você não quiser ver propaganda, você dá o dinheiro real, digamos assim, né? E aí você pode adquirir essas moedas e pra gente é bom, né? Obviamente, porque a gente monetiza de forma direta o jogo. Acho que deu pra entender? Deu. Vocês chegaram a vender, tipo, bastante o jogo antes de liberar o grátis, tipo, ficar totalmente grátis? Chegaram, tipo, a vender bastante dele quando ele era pago? Você acha que as pessoas que jogavam as 30 fases grátis, elas se interessavam a comprar o jogo ou a maioria parava nas 30 fases que vocês liberaram? Olha, a gente mudou por um motivo, né? Então, sim, a estúpida maioria das pessoas desistiam do jogo quando viam que a partir daí elas teriam que pagar. E como eu disse, é algo esperado e eu entendo perfeitamente o jogador fazer isso. Ele quis jogar ali as 30 fases de graça, a partir daqui que é pago, eu não quero mais jogar, eu vou procurar outro jogo, enfim. E sim, a estúpida maioria das pessoas desistiam do jogo, e foi por isso que a gente decidiu mudar de plano de negócio. E vale salientar também assim, que o Senhas, propriamente dito, é um jogo nichado, né? Tem um nicho muito forte em relação a isso,
de pessoas que gostam de enigmas. Então, tem muitos e muitos jogadores que entram na curiosidade, tá vendo o jogo, tá, mas não tem aquele interesse de ir até o final do jogo. Ele entra por curiosidade, porque alguém indicou, porque alguém está jogando, convidou, informou a ele que está jogando, ele se interessa ali momentaneamente, mas ele vê que não é a dele, ele não gosta daquele tipo de jogo. Então, isso também a gente descobriu as duras penas, né? A gente não consegue alcançar um alvo muito grande, um público muito grande de jogadores, por conta disso. De certa forma, o jogo é bastante nichado. Quando meu pai fala assim, um público muito alto, vale dizer que sim, referência geral, né, de mercado e de expectativa, etc. A gente entende que a gente chegou não é qualquer jogo que chega na marca que a gente chegou, mas a gente foi percebendo que a gente acaba encontrando essa barreira de público, né, em relação à expectativa. Mas eu acho muito interessante também falar, assim, em tudo que a gente está falando, é que o Senhas foi o primeiro jogo lançado oficialmente. Então, a gente aprendeu muito durante toda essa etapa, entendeu? A gente apanhou para aprender. Fazer, faz, erra, vê o erro, tenta de novo, erra mais um pouquinho, aí conserta e vai fazendo. A gente, assim, como um exemplo do que aconteceu, a gente ainda não citou a Bind, mas aqui em Salvador tem um grupo, o Irlan vai poder até falar melhor sobre isso, é um coletivo de desenvolvimento, tem alguns desenvolvedores de jogos aqui que se organizaram em torno disso, e num desses encontros tem um jogo que foi lançado agora agora não, né? Mas que foi lançado pela Aoka, que é o Árida, que é um game para PC e para... Não saiu, Irlan, para os consoles? Eu acho que tá para sair, mas ainda não saiu, não. Eles estão otimizando para sair ainda. Né? Ele tava para sair para console também. Muito legal, inclusive, com a temática nordestina e tal. Jogão. Mas a gente foi conversando com eles também, acho que foi a primeira grande experiência deles no lançamento com essa proporção. E a gente foi se encontrar e foi engraçado como a gente percebe, né? A gente vai aprendendo um com o outro, e ele falou, cara, a gente imaginou assim, o jogo tá pronto, beleza, vamos ter aí mais um mesinho de pós-produção, de adaptação, e vamos nessa. Aí na hora a gente deu risada, porque falou, velho, a gente tinha o mesmo sentimento, mas aí é um ano e pouco, o jogo ainda vai... E eles perceberam, Até hoje realmente a gente mexe no Senhas. Então, é um processo de aprendizado, né, e crescimento. É o tipo de coisa assim, é um mercado relativamente novo, apesar de já ter tempo aí, né, a gente está falando do primeiro iPhone lançado em 2008, isso é o mercado mobile que eu estou dizendo. E antes mesmo já tinha, enfim, os joguinhos em Java para outros, mas essa proporção e a dimensão que o mercado tomou, e mesmo assim, para a organização de setores de negócio de maneira geral, esse setor mobile é relativamente novo, então muito está se aprendendo, mas também vai muito daquela experiência assim, ó, só erra quem tenta, então é importante meter as caras e fazer, vamos lá, vamos errar, vamos praticar, vamos entender, e tudo isso pesquisa. Aconteceu durante esse processo do Senhas e foi muito interessante pra gente. Vocês então meio que aprenderam bastante coisa com o desenvolvimento assim, do jogo. Foi Sim. Uma frase de aprendizado, assim. Com toda certeza. Bom, a gente tem umas perguntas aqui que a gente separou para fazer para vocês. Que algumas pessoas mandaram. Seria bom se vocês pudessem responder elas aqui, mas se não puderem, não quiserem também, não tem problema nenhum. A gente tem um do Igor. Ele perguntou se vocês poderiam comentar um pouco sobre a parte econômica na indústria de games. Acho que não vai poder falar melhor. Porque tá meio aberto assim a pergunta. Eu não sei exatamente de que nicho ele tá querendo falar. Aqui, eu acho que ele quer falar mais
da parte mobile, assim, jogos mobile, tá ligado? Tá, até porque é Pelo o meu nicho que a ver, gente conhece, né? sim. É o nicho Pelo que a meu gente ver, conhece. jogos mobile não tem tanto, tipo, é um nicho tão grande quanto, tipo, mesmo você querendo, tem que ter é muito pouco a quantidade de pessoas que vão jogar um jogo da Play Store, assim, tá ligado? Porque, tipo, é um nicho muito pequeno, assim. Eu acho que jogos, tipo, de console, PC. Eu não tô conseguindo me expressar bem, mas o que eu quero falar é que é muito difícil você achar um jogo com uma qualidade gráfica muito boa por causa das limitações do celular, entendeu? Mas Tá. eu acho que é muito difícil de achar um jogo com um gráfico muito bom, um bagulho assim. Um jogo realmente, tá ligado? Extraordinário. Um jogo Telefone, que te acho porque prenda, né? é muito mais simples. É muito difícil você achar um jogo nível console, porque nenhum telefone aguenta. E eu acho que isso limita muito o mercado de jogos, assim, do telefone. Da Eu história, acho assim. que eu vejo. Eu vou voltar a falar assim. Algumas coisas você vai perceber que eu vou falar, eu acho que meu pai também vai falar. A Irlanda vai ser melhor para responder esse trecho. Que eu, por exemplo, eu sou arquiteto, né? Minha formação Sim. não é específica na área de game design. A gente entra na área de desenvolvimento também, participa, gosta, é entusiasta. Então ela vai saber falar melhor, porque é quem busca mais formação na área. Mas a área de game mobile, assim, é que eu acho que ela é um pouco mais diversa do que a de console, assim. Porque o game mobile você vai ter diversos tipos de jogos. Você vai ter desde o jogo mais simples, tipo Flappy Bird, né? Como você vai ter o Free Fire, que é um jogo complexo. Cara, o pessoal que desenvolveu, assim, eu sei que tem é, toda uma questão envolvendo o Free Fire e tal, mas há de se dizer que os desenvolvedores do Free Fire fizeram mágica, assim. Eles conseguem Sim. fazer um jogo com aquela qualidade gráfica rodar em celular de Rodar no telefone. entrada. Rodar em Galaxy A10, entendeu? Rodar em hardwares, aparelhos, sem praticamente poder de processamento nenhum. Então, o mobile como eu acho que eu falei isso. Acho não, eu já falei isso. É um mercado relativamente novo, mas também muito plural e muito diverso. Tem agora empresas lançando, cara. Agora, recentemente, a Motorola lançou no Brasil o Legion, um celular gamer. Um celular voltado para jogo. Que ela tá nessa Sim. expectativa em cima de jogos com alto poder de processamento, bem mais complexos, enfim. Mas o mercado mobile também tem que atender, como eu falei, assim, jogos casuais, jogos Sim. dos mais Porque diversos. é mais a política Não que dele, eu, né? Do mercado É mobile. porque, É mais é aquele porque, querendo negócio de ou você não, tá o na mercado fila do mobile tem uma médico, ter limitação, alguma coisa para porque se distrair. isso, o mercado assim, mobile tem uma limitação. Porque, que nem, vou dar um exemplo aqui, Genshin Impact. Genshin Impact é um jogo de telefone que tem um gráfico incrível, assim. Ele pega um telefone, mas não é nem todo telefone que roda Genshin Impact, entendeu? É bem limitado, assim. Porque é um jogo, entendeu? Um gráfico bom, ele pesa muito e nem todo telefone aguenta. você Então tem eu o acho que isso limita Fortnite, um por pouco. exemplo, também, né? Sim. Fortnite tem O para Fortnite mobile. também, Fortnite, o mas próprio Free também. Fire tem alguns telefones que não rodam. Né? O Free Fire, Mas querendo ou não, assim, mesmo tendo aquele meme, aquele negócio por cima, é um jogo genial, assim. É uma pegada genial pra quem não tem condição de ter um console ou um PC, tem um jogo de FPS, né? Pra poder jogar É, no telefone. É acessível, entendeu? Pra todo público. sim. e Mas é quando a isso, eu gente fala tava. de economia, rapidinho, só que assim, Vai, a pode ir. pergunta inicial era sobre economia, né? E assim, quando a gente fala em termos de economia, em termos de mercado puramente, não vendo necessariamente o tipo de jogo, eu não diria nem qualidade, porque não dá para você comparar a qualidade de um Candy Crush
com um GTA V. São jogos e públicos totalmente diferentes, com temáticas, conceitos, enfim. É incomparável. Mas quando você fala de mercado, o mobile ele é até mais potente do que os outros mercados de jogos, por causa da quantidade de jogadores. Você tem um universo em que todo mundo tem um celular na mão e quase todo mundo joga. Eu tenho um exemplo, por exemplo, sei lá, de minha mãe. Ela não é uma jogadora, ela não vai pegar um console e jogar por livre e espontânea vontade, mas ela tem os joguinhos no celular dela e que ela vai jogar. E ela é um público, ela é um consumidor desse produto, que ela é, ou seja, ela é uma jogadora, né? Embora muita gente não considere jogos de celular jogo por causa desse estigma que existe por serem jogos mais simples muitas vezes, enfim. Mas ainda assim, ela é uma jogadora, ela se diverte, ela é um consumidor e ela desenvolve ali um mercado que ela não consumiria, que ela não desenvolveria em outra plataforma. Então, em termos de mercado, em termos de dinheiro, né, de forma muito clara, o mobile ele é até maior por conta disso, por causa da quantidade de pessoas que fazem esse dinheiro circular. E também pelas formas de movimentação, né? Porque Sim. você tá aqui no Android, É que é um mercado muito mais no acessível começo. para todos os Se públicos. tu perde aqui uma partida, Exato. tu morre, tem a propaganda que aparece lá. E tipo, jogos de PC, por exemplo, o LoL. A base de sustento do LoL é compra de roupinha, basicamente. Não tem uma propaganda quando você morre. E tipo, aqui não, no mobile tu tem tanto a compra de roupinha, coisas dentro do jogo, quanto a parte da propaganda mesmo. Então tu tem mais canais de movimentação de AdSense do que no PC ou no próprio console. Que é do console ainda é mais apertado, é basicamente a compra do jogo mesmo. Agora é claro que também, assim, no console você vai ter jogos sendo vendidos a 50, 70 dólares, 200 reais, Chega né? a ser... Isso o mobile Overwatch, não sustenta, assim. É 50 dólares o Overwatch. O mobile não sustenta esse tipo de game, pelo menos não ainda. Então, claro, você tem essa estrutura, assim, de movimentação financeira em relação a isso. Como acontece também a própria diferença do PC para console, e aí entra em toda essa É aquele negócio, aquela disputa. movimentação que você pegar sozinha é pequena, mas como ela tem uma grande quantidade, acaba sendo gigante, porque tipo, enquanto tu vende 10 jogos, 20 jogos para pagar no celular, para pagar, por exemplo, um jogo de um exclusivo da PSN, mas tipo, tem muito mais engajamento na parte do celular do que na da PSN. Sim. Exato. Enquanto você tem um jogador. Inclusive, é por isso até que o valor é tão alto dos jogos. Por causa do número que você consegue vender. Você não consegue abaixar muito o valor de jogos para console por causa disso. Porque você tem uma limitação de público. Enquanto você tem uma pessoa tem que fazer aquele dinheiro render para pagar o jogo. Já no celular, você vai ter centenas, milhares de jogadores para poder fazer o dinheiro render. Entenderam? Tipo, o público Vale salientar nisso aí, voltando ao tema do retorno econômico do jogo, que a qualidade também não está bem. Faz muito sentido tudo que vocês falaram até agora, lógico, mas tem aquela questão da oportunidade também. Eu sempre brinco assim, imagine se o jogo da gente, o Senz ou qualquer um jogo da Braga Studio, caísse no gosto de um Neymar da vida e ele resolvesse brincar com ele e divulgar de alguma forma. Já pensou? Aí estouraria, não teria a qualidade em si, seria o mínimo. Só em ter uma pessoa nesse quilate aí, vamos dizer assim, divulgando o seu jogo, aí a coisa, toda essa proporção que a gente está falando vai por água abaixo. Porque aí a coisa muda, o cenário muda. A gente tem o exemplo do Daniel, né, aqui de Salvador, desenvolvedor, né, começou também por uma brincadeira, vamos dizer assim, e deu certo, o jogo dele deu certo, e hoje ele é um dos grandes produtores aí de jogos do Brasil, vamos dizer assim. Então, é questão de oportunidade, como tudo na vida, né? É uma questão de oportunidade também, além de tudo que a gente já falou.
Sim. Vocês acham que é mais difícil se destacar na indústria mobile do que na indústria de console e PC? Porque, tipo, se você vai procurar aqui na Play Store, por exemplo, um jogo casual, tem centenas de jogos. E acaba que o jogo que faz um maior investimento em propaganda fica por cima e é o que o pessoal vai dar mais preferência para baixar. Vocês acham que tem uma diferença assim, que é mais difícil você pegar um engajamento maior, uma retenção de público maior no jogo, sendo ele mobile, do que PC e console? Quando a gente trabalha com jogos mobile, a gente não tem experiência ainda de jogos para console e PC. A gente não desenvolveu nada para lá. Embora existam planos, mas ainda é algo distante. A gente está realmente focado no mobile. E quando a gente trabalha com mobile, a gente tem algumas métricas no mercado que são super difundidas e comuns, que é justamente a métrica de retenção por conta desse volume de jogos. Quando a gente tem, por exemplo, a super métrica de que um jogo mobile casual, ele precisa ter pelo menos 50% de retenção no primeiro dia, no dia seguinte à instalação. Ou seja, digamos que eu fiz um investimento e consegui 1.000 jogadores hoje. Amanhã, pelo menos 500 pessoas precisam voltar a abrir o jogo, voltar a jogar o jogo para que o jogo seja rentável. Por conta desse volume, por conta da quantidade de jogos absurda. E o jogo acaba se tornando algo descartável, digamos assim. Você vai, baixa um jogo, se você jogar ele hoje e não achar tão interessante assim, você vai ignorar ele, daqui a alguns dias você vai desinstalar, e você já baixou outro jogo que é mais interessante, enfim. Existe uma disputa por atenção muito grande no mercado mobile, que, como eu disse, eu não tenho experiência prática para falar sobre, mas que eu não vejo tanta, enquanto jogador, essa disputa nos outros mercados. Se eu comprei um jogo na Steam para computador, mesmo que eu ache ele não tão interessante assim, eu vou jogar ele um pouco mais, eu vou dar um pouco mais de atenção para ele, por não ter esse volume absurdo de jogo de graça para eu acessar e, enfim, trocar como quem troca de algo descartável, né, digamos assim. Então, sim, existe uma diferença, existe uma luta por atenção no mobile que eu acredito que não seja tão frequente nas outras plataformas. Mas eu acho que vale complementar uma outra questão aí também, que é a facilidade de entrar nesse mercado. É muito mais fácil você entrar, assim, não em relação a ter sucesso financeiro imediato, porque tem todas essas dificuldades e questões que a gente falou. Mas é muito mais oneroso, muito mais caro você fazer o investimento para lançar um jogo para uma plataforma de console do que para uma plataforma de celular mobile. Sim. Então, o investimento para você entrar na indústria mobile é muito menor também. Ainda tem essa questão. Até falando nisso, assim, dificilmente você vai entrar no mercado de indústria mobile tentando lançar um AAA, entendeu? Você vai entrar com um jogo de processamento mais simples, né? Algo menos... Então, muito menor também. Muito menor, a palavra eu estava sumindo aqui. Então, é muito mais simples você entrar no mercado mobile, iniciar, chutar, arriscar, vamos dizer assim, do que nos outros. Agora, claro, você vai ter que entrar com todas essas questões que a gente está discutindo e as problemáticas e as dificuldades que esse nicho e esse mercado possuem. Eu falo sempre, assim, para meus clientes em arquitetura, assim, que existem diversos tipos de decisões que você pode tomar em relação ao seu projeto, e isso vale para a vida. Na maioria dessas escolhas, você tem escolhas que têm seus prós e contras, né? Você tem várias opções certas. Dificilmente você tem uma escolha certa apenas. Você tem várias opções certas que têm sempre seus pontos positivos e negativos. Então, o mercado mobile tem esses fatores prós, assim, ele é mais simples de entrar, você precisa de uma estrutura menor também, o custo para entrar nesse mercado é menor, mas os contras vem tudo isso que a gente está falando, né? Da dificuldade da disputa de atenção, da dificuldade de buscar seu espaço ao sol disputadíssimo, que todo mundo quer entrar nessa onda.
Então, acho que vai muito disso, assim. Retorno financeiro, acho que você vai ter em todos os tipos de plataforma, mas você vai ter que estar disposto a encarar os prós e os contras de cada uma, assim. E as dificuldades que ela vai advir. É porque, querendo ou Sim. não, quando você entra na indústria do mobile, por ser de graça os jogos, a maioria, acaba tendo uma espécie de data de validade, querendo ou não. Tipo, se o jogo não for mais voltado pro competitivo, como é jogos tipo o Free Fire, o próprio Call of Duty, Brawl Stars, ele já tem uma data de validade menor. Mas quando é um jogo mais Sim. competitivo, ele ainda consegue pegar aquele espaço dele ali mais, deixar um pouco mais seguro do que os jogos grátis. Porque, querendo ou não, a gente dá um pouco menos de valor para aquilo que não foi pago. Quando a gente paga, a gente, mesmo o Ilan até acabou dizendo, a gente compra um jogo, mesmo a gente não gostando, a gente dá aquela maneirada assim para jogar um pouco mais, para ver se o dinheiro rendeu mesmo não gostando, para fazer valer o dinheiro que você gastou no jogo. Aí no grátis você não tem muito essa, você não gostou, você vai desinstala, não dá uma segunda chance. Sim, sim. Esses valores que eu dei, por exemplo, de 50% de retenção no dia 1, isso varia também de acordo com o tipo de jogo. Porque, por exemplo, um jogo super casual, que a gente chama de hiper casual, ou só casual, são esses jogos como o Orcs Conqueror da gente, como, sei lá, Flappy Bird, enfim, esses jogos extremamente simples, e que são de cunho casual mesmo, aquele jogo para você jogar na fila do banco, digamos assim. Esses jogos é que exigem essa porcentagem de 50%, porque o fluxo dele é muito grande. O fluxo de desistência, digamos assim, né? A vida útil do jogador dentro do jogo é muito pequena. Mas, em comparação com outros mercados, outros nichos, digamos assim, isso já muda um pouco. Por exemplo, se você pega um jogo como Senhas, que não é um jogo casual, ele acaba não necessariamente precisando ter uma retenção tão grande no dia 1, ele pode ter uma retenção menor no dia 1, mas em compensação, esses jogadores vão durar mais tempo durante o jogo. São jogadores que vão continuar jogando por 1, 2, 3 meses do jogo, ao invés de jogar por apenas 1 ou 2 semanas. Então, pelo tempo que ele vai continuar jogando, o jogo acaba se pagando, né, por conta disso. Tem Até outra porque pergunta é a aqui que fizeram pra vantagem. vocês. Pode falar. Aonde vocês aprenderam a programar? Tá. Programador de fato, sou apenas eu. O Iratan filho dá uma brincada também, mas programador sou apenas eu. Eu aprendi a programar com uns 14, 15 anos, de forma autônoma, basicamente vendo tutorial no YouTube, brincando de fazer jogo, e depois eu percebi que isso poderia virar minha profissão, e fui me especializando. Eu não tenho nenhum tipo de formação específica na área de programação, tudo que eu aprendi foi de forma autodidata, mas eu estou cursando hoje o bacharelado interdisciplinar em arte, com concentração em arte e tecnologia. É um curso gigante o nome dele. É o curso da UFBA, da Universidade Federal da Bahia. E por ser interdisciplinar, eu peguei algumas matérias de programação. Mas eu já programava, então eu não sei, não tenho certeza até onde de fato eu aprendi coisas novas assim no curso. E é isso. Aprendi basicamente de forma autodidata. Então, Vendo desde cedo tutorial. você já mexeu com programação, já mexeu com código, essas coisas assim. Cedo. Eu não entendi a pergunta, cortou. Cortou Então, muito. desde pequeno, desde mais novo, você já mexia com programação, essas paradas assim. Aí, Sim, desde pequeno eu fui adolescente nerd, basicamente. sim. Eu fui olhando, eu fui vendo o tutorial no YouTube e tal, querendo desenvolver os meus jogos e fui aprendendo. E aí eu fui abraçando outros mundos. Hoje eu aprendi a programar em GML, que é a linguagem de programação do programa que eu uso até hoje de desenvolvimento de jogos, que é o Game Maker Studio. Eu aprendi a programar nessa linguagem, que é a linguagem própria do Game Maker, o GML,
Mas hoje eu já programo em Java, em C++, em Objective-C, um pouco de Python, enfim. Eu fui pegando outras linguagens de programação, porque, querendo ou não, acaba sendo bem parecido elas. Né? Quando você aprende a lógica, você consegue aprender novas línguas fácil. É mais tipo, a diferença de uma para outra é mais como é que eu posso dizer? A forma que o código é usado. As palavras-chave, Eu por diria exemplo. até. Exato, é mais as A palavras. Tipo palavra-chave. assim, Era essa você tem que eu queria um puxar. comando que. Você tem um comando em uma linguagem de programação que é desenhe um retângulo, e em outra linguagem de programação vai ser só retângulo. O que muda mais Tipo, é mais isso. Então, tipo, Sim. se você quer mudar a cor do retângulo, algumas são mude retângulo que está na cor tal, ou objeto de nome tal para tal cor. Aí outras é só quando essa ação for executada, troca de cor. exato. É basicamente isso, é mais a palavra-chave que muda. Você Isso. pegou a lógica, você já começa a conseguir pegar o resto. Exatamente. Bom, tem outra aqui, tem mais 2 perguntas aqui, eu vou ler mais uma aqui. Vocês pretendem fazer jogos para outras plataformas ou preferem só continuar no mobile? Atualmente, o nosso foco está sendo no mobile por ser o mercado que a gente já conhece. É um mercado que a gente está. Não é nem que a gente já conhece, que a gente está se especializando, porque a gente aprende coisas novas sempre, né? Mas por ser o mercado que a gente está se especializando, a gente pretende, por hora, continuar no mobile. Mas existem sim planos futuros, existem projetos e ideias para jogos não mobile, embora não seja o foco da empresa agora. Sim. O Gus também fez uma pergunta aqui, mandando para vocês. Eu não entendi muito bem a pergunta, mas talvez vocês entendam. Por que o nome do jogo é Senhas e não Conhas? Conhas. E por que remete a maconhas e cegonhas? Eu não entendi muito bem. Então, Acho que é Eu o também não Gus sendo entendi muito. Gus. É. Indecifrável aí. Vamos tentar explicar tecnicamente. Eu acho que ele fez mais uma gozação com a gente aí, mas vamos lá. Na verdade, o senhas remete à palavra senha, né, que tem tudo a ver com enigma, e o trocadilho com a quantidade de enigmas que tem dentro do jogo. Então não poderia ser conhas, e muito menos maconhas. Eu acho que ele fez algum tipo de piada, porque a gente ouviu várias vezes, inclusive, de que quando que a gente criou os enigmas, a gente devia estar muito chapado, porque às vezes saem umas ideias assim muito loucas. E aí os jogadores brincam com a gente com relação a isso, de que a gente devia estar muito chapado quando a gente fez algum CGI. Aquela das Tipo assim, abelhas era bem óbvio, mas eu demorei tipo uns 2 dias para poder pegar a relação que é Zangão, a abelha, a operária e a rainha. Demorou um pouquinho. Em cima disso surge, né? Porque já que o nome do jogo é senhas, a primeira é unhas. O primeiro enigma é unhas. E vem outras brincadeiras que aconteceram. Nossa, vocês não têm noção da quantidade de pessoas que tentaram responder unhas no primeiro enigma. É sério. É real. Eu acho muito que a pessoa escreveu unhas, aí ficou, cara, não vai, eu acho que escrevi errado. Aí foi no Google, como é que se escreve unhas? Deve ser isso. Aí teve alguém que escreveu unias. Existem inúmeros casos assim. É bem engraçado a gente. Às vezes a gente dá risada olhando as respostas. De forma meio respeitosa, claro, mas não deixa de ser engraçado. Teve uma fase que, quando eu jogava, eu prendi. Eu nem me lembro qual era. Mas é que a resposta era alguma coisa da Inglaterra. Eu não me lembro o que era, uma mulher da Inglaterra. Algum país da Europa, eu não me lembro muito bem. Mas eu me lembro que eu prendi acho que 2 meses disso. Nossa, Uma eu acho foto que eu sei que tinha qual uma é mulher essa. no meio. Sim. Eu acho que eu sei pra qual mim, é. De Margaret Thatcher. Tem o Batman, que tem Margaret o Thatcher, Dobby de sim. Harry Potter. Isso mesmo. Aquela dali foi um pouquinho confusa pra mim também. Tinha muita Aquela. coisa. Eu que Tinha criei muita aquele coisa na enigma. tela. Tinha muita coisa na tela.
Se eu não me engano, foi A o gente Kaiser chega, que me ajudou a responder essa. a gente acha Kaiser me engraçado deu um porque jeito. se a gente viajou na hora da elaboração do enigma, o pessoal viaja muito, muito mais na hora das respostas. É, porque tem umas respostas que a gente pensa como? Como você Uma que chegou eu nisso? fiquei preso, uma que eu fiquei preso também foi a do velho Chico. Eu não sabia, assim, que o velho Chico era. A relação que tinha do velho Chico, eu não sabia. Eu fiquei, cara, eu nunca ia conseguir se ninguém tivesse me ajudado, porque eu não tinha conhecimento disso. E vocês que É, jogaram em grupo, vocês devem ter vivido essa experiência que eu vou falar agora. A gente acompanhava muito aqui um canal, né? Finha, que eu acho que vocês devem até ter ouvido falar também. E ela fazia umas lives, tal, jogando o Senhas. E era muito engraçado, cara. Às vezes o pessoal já estava com a resposta, né? Alguém no grupo já tinha dito a resposta. Ah, é tal coisa, aí passa despercebido. Aí entra um outro com a linha de pensamento totalmente diferente, desvia o caminho de Todo mundo todo vai mundo. atrás. E, Aconteceu ah, muito isso quando a gente formou o grupo. Quando a gente deve ter tinha acontecido o primeiro bastante com grupo que a gente vocês também. montou, aconteceu isso. Naquela fase que, caramba, que era palavras, era um áudio que era palavras ditas em língua diferente. A gente achou a resposta, aí depois passou para outro tipo. Não, ninguém tentou, mas disseram que não era. Ninguém foi lá no aplicativo e tentou assim, a resposta. então aconteceu Não, é comigo só disseram, também. não, não é essa Eu daí tava não. resolvendo, eu tava Não é resolvendo em um nessa grupo daí do não. Discord que os caras Aí, me tipo, botaram. 2 a 3 semanas depois, alguém foi lá, realmente tentou. Caramba, era essa daqui, mas tu falou que não era. Eu não tentei. Foi pra uma linha de raciocínio Eu, totalmente diferente. Depois voltou. quando eu tava jogando senhas, tinha um grupo de amigos que a gente tava tentando resolver. E aí um deles, tá ligado? A gente tava fazendo suposições, tá? Um deles mandou uma possível resposta, né? Aí tá, a gente falou, não, não é possível que seja isso, não é isso, tá ligado? A gente só deixou em branco. Aí depois de um tempo, uns 2 meses, tá ligado? Que eu tinha encalhado naquela pergunta, fui lá, botei e era a resposta. É meio um negócio que acontece quando tu sai numa fase difícil. Porque, tipo, tu passou da fase difícil. Aí tu chega numa fácil, tu fica. Não pode ser tão fácil assim. Eu acabei de sair de uma difícil. Não vai ser fácil assim. Esse Aí que eu acho tu fica, interessante do Senhas, a tu montanha fica querendo. russa, Tu que fica é o querendo Senhas. buscar. Tu fica querendo buscar uma coisa onde não existe. Tu fica querendo. Nossa, mas esse passarinho aqui, o Vocês nome dele chegaram a não é acompanhar a isso. época do Gasparzinho? Quem? Eu acho que não. É porque a gente Gasparzinho. acabou mudando esse enigma, mas tem um enigma que virou piada assim na comunidade, que era literalmente a silhueta do Gasparzinho, e ela vinha Não, essa depois de um enigma muito difícil. eu fiz Aí essa. todo Eu mundo fiz ficava essa. tipo, não, não é possível. Eu fiz essa. Eu fiz. Eu lembrei. Eu fiz. Sem Eu falar assim que fiquei. a gente Não pode também ser, cara. Não pode. Não é possível. a gente percebeu outro fenômeno assim que é interessante. Até o pessoal pegar assim o ritmo do jogo, a forma de jogar o senso, o pessoal passa de um enigma e fica muito preso àquele enigma que ele já passou. E ele fica buscando relação no enigma seguinte àquele que ele já tinha feito. Tentando seguir o mesmo Siga raciocínio. o mesmo raciocínio, a mesma Sim, sim. lógica, a mesma, às vezes até uma resposta próxima, porque o cara está com aquilo preso na mente dele que a resposta do último foi tal, é mais ou menos isso. Até que perceber que quem joga e quem já jogou o centro percebe que a gente muda de temática de um enigma para o outro, do sul para o norte, né? Muda totalmente a temática do jogo, Cada enigma tem seu universo. é totalmente Quando a diferente. gente Sim. E o pessoal ainda fica preso, muito preso ao enigma anterior. É uma coisa que a gente aprendeu acompanhando, né, os jogadores, a Quando comunidade. a gente estava Acompanhando. mais ou Sim. menos na faixa das 50, até aí, a gente tinha meio que uma rotina. A gente pegava, se tinha uma imagem, a gente olhava primeiro toda a database da imagem, a gente procurava tudo que a gente já fez nas outras, a gente procurava tudo de novo nessa fase para ver se não era nada disso. Aí depois que a gente continuava para tentar pegar um raciocínio diferente. Mas toda fase era a mesma coisa, a gente fazia o Mas assim, mesmo procedimento. principalmente quando você chega nos enigmas mais avançados, essa rotina é bem válida, né? Porque Sim. querendo ou não, algumas mecânicas a gente acaba repetindo, assim. Não repetir, mas fazer igual diferente, né? Uhum. Sim. Então, Usar o querendo mesmo ou não, conceito, também mas mudar a prática. é exato. E é uma ideia do jogo também, né? De você
dicas entre parentes, né? Aprendizado. Você dá um aprendizado para lá na frente você utilizado. Você usar aquilo de forma muito mais complexa. Foi igual aquela isso. do quadro branco, do quadro branco que você tinha que arrastar o quadro. Nossa, mas Sim. eu fiquei ali, cara, me disseram, não, tem uma imagem, mas cadê essa imagem? Pessoal, arrasta o quadro, beleza. Aí tava lá E a imagem. aquela, você foi bem interessante você fazer essa comparação aí, porque esse enigma realmente é um que a gente vinha numa sequência de enigmas e ele muda a temática por completo, assim. Do nada ele aparece no meio do jogo para você uma experiência nova naquele momento. Realmente. Foi mal aí a Porque zoada. até gente. então Só- ninguém nunca tinha tentado mexer a imagem, era só clicar Isso. na imagem. Clicou, mas mexer ninguém nunca tinha pensado. Cara, eu vou arrastar essa imagem. E aí vem fazer mais um comentário em relação ao jogo, esse dilema até hoje a gente sofre, né? Até agora essa nova versão. O que é que a gente pode fazer para ter essa retenção dos jogadores? Se a gente deixa o jogo muito fácil no início, quem gosta realmente de enigma, quem vem para o jogo em busca de resolver enigmas, vai achar aquele jogo muito bobo, mas é muito bestinha. O cara não vai se preocupar de chegar lá nas últimas fases para o nível dele, tá? E aí a gente perde esse jogador logo no início do jogo. Mas, por outro lado, também, se a gente complica um pouco do jogo no início, a gente perde aquele jogador que está indo ali por uma experiência, que pode gostar ou pode não gostar do jogo, e ele já encontra uma dificuldade logo no início do jogo e desiste do jogo logo no início. Essa é um enigma para a gente que a gente precisa resolver. E que até hoje a gente não tem resposta. Até hoje a gente ainda não tem resposta. Vocês jogaram a nova versão para a gente usar como um exemplo? Não, a nova versão eu ainda não cheguei a jogar. Não, cheguei a jogar não. Ainda não. Eu parei quando eu tava realmente acompanhando o ritmo do pessoal. A gente tava todo mundo na 91, eu tava na 91. Aí o pessoal do Decifra BR passou pra 92, ainda ficou um pessoalzinho preso na 91. Eu tava na 91 quando o Kaiser tava na 91. Quando o Kaiser, o Cacete tava na 91, eu tava lá na 91. Aí acabou que eu deixei um pouco de lado e eles avançaram. Eu falo que se vocês pegarem o jogo hoje, vocês vão perceber essa diferença do que a gente tentou equalizar isso, mas infelizmente a gente ainda não consegue. Tem enigmas que para a gente é muito, muito simples de ser resolvido, mas que o pessoal engancha, chega ali, mas está difícil, tá. E até hoje a gente realmente não conseguiu equalizar esse início do jogo em termos de engajamento para o jogador. Tem um índice que a gente chama, não é o termo técnico, né, de retenção com relação à fase. Então, por exemplo, digamos que no Enigma 2 chegaram 100 pessoas e passaram apenas 50. Significa que o Enigma está tendo 50% de retenção dos jogadores. 50% das pessoas estão desistindo do jogo, ou não conseguiram avançar mais, não conseguiram mais continuar jogando naquele Enigma. E é muito complicado fazer esse filtro, né, que o Iratan Pai estava explicando, de o jogo não pode ser muito difícil, o enigma não pode ser muito difícil, mas também se for muito fácil, as pessoas se desinteressam, então é muito complicado. E até hoje, assim, a gente ainda está tentando filtrar um pouco melhor. A gente tem um enigma, por exemplo, nessa nova versão, que a gente achava que era um enigma extremamente simples. É o Enigma 6. E a gente está tendo 60% de retenção nele. É um enigma que a gente vai precisar revisar, né, e remontar. E já modificamos. E já modificamos, ainda está com retenção. Diminuiu um pouco a retenção, mas ainda está com retenção alta. E isso é muito complicado porque, em termos práticos, é um jogador que parou de jogar, significa que não está mais entrando dinheiro para aquele jogador, né? É um cliente, digamos assim, que a gente perdeu. Um cliente... porque ele parou naquele enigma. Então é bem complicado isso. Eu acho que acaba não tendo uma resposta 100% para essa questão. Porque é aquele caso, né? A gente não consegue agradar 100% do público. Porque enquanto o seu pai mesmo disse, ele falou que enquanto tem gente que entra com
uma mala, uma bagagem muito grande, tem gente que entra sem a bagagem, sem essa bagagem. E é interessante você ver que no jogo você tem esse espaço de você iniciar nos enigmas e construir um pouco dessa bagagem, mas também tem umas partes que se você não for realmente tiver sangue no olho, for pesquisar, for atrás, você não vai passar de jeito nenhum. Sim, sim. A gente tem uma última pergunta aqui para finalizar. Qual foi o enigma mais difícil que vocês fizeram? Pera, o enigma de desenvolver ou o enigma para ser resolvido? É difícil no nosso ponto de vista ou no ponto de vista do jogador? Eu acho que do ponto de vista de vocês, assim. Tipo, que vocês Cara, fizeram boa ali, mais pergunta. difícil. Porque, assim, muitas vezes o que acontece. Até para vocês terem noção, assim, mais ou menos de como acontecia o desenvolvimento dos enigmas. Acabava que um de nós três tinha uma ideia dos enigmas e desenvolvia ele e apresentava para os outros dois os enigmas basicamente prontos. Quer dizer, praticamente prontos. E aí. Iratan, só um minutinho. E vamos falar isso na primeira fase, né, quando a gente pensou, porque agora nessa nova versão já teve Kaiser e Cassim também que participaram dessa mesma lógica aí de análise dos enigmas. Sim, okay. Eu já ia citar eles, eu estou falando basicamente como aconteceu logo no começo. E aí, depois submetia a aprovação, a gente fazia alteração dos enigmas. Depois surgiram, enfim, todos os feedbacks e foram acontecendo, e a gente começou a olhar os enigmas e fazer as alterações que a gente achava necessário do feedback das pessoas, e mesmo antecipando, por exemplo, quando vocês estavam, o avanço do jogo estava ali por volta da fase 40, a gente estava revisionando os enigmas mais para frente, para ver, conforme, de acordo com o progresso geral dos jogadores, se a gente precisaria fazer alguma alteração nos enigmas que estavam mais avançados ou não. Hoje, inclusive, como meu pai disse, a gente também tem o Kaise e o Cássio, e a gente continua mantendo essa proposta. Então, a gente apresenta um enigma para os 5, somos 5, né? A gente apresenta os enigmas, submete para todo mundo, e aí a gente sugere ou não alguma alteração. Alguns enigmas são feitos em conjunto, mas acho que menos, assim, não dá muito para citar muitos dos enigmas que são completamente desenvolvidos em assim, 2, 3 pessoas ao mesmo tempo montando o enigma. Então, partindo dessa ideia, acho que cada um vai ter o sentimento de um enigma que foi especial para desenvolver, assim. Acho que no consenso geral a gente pode falar que o Enigma 97 é um enigma que causou um constrangimento, não é um constrangimento não, mas que gerou um desconforto. Um desconforto geral. Então tem o Enigma da 97. É a 97 mesmo, né? Eu tô falando o número errado. É a 97. É a 97 mesmo. É a 97. Então tem esse Enigma. Mas que para desenvolver ele não deu tanto trabalho. Isso aqui é interessante. Tipo, embora para ser resolvido deu muito trabalho, no processo de desenvolvimento ele não deu tanto trabalho assim. O que pode ter gerado de trabalho, assim, vamos tentar separar isso. Quando você fala de trabalho e desenvolvimento, tem tanto trabalho de mão na massa, digamos assim, que é de confeccionar, de fato, o enigma, e que essa parte não deu tanto trabalho. Tiveram enigmas que deram mais trabalho de confeccionar. Mas a parte de diálogo e conversa em cima do enigma, que é essa parte que o Iratan Filho explicou, da gente discutindo se o enigma tá bom ou não, se ele precisa ser mudado ou não, aí o 97 rendeu muita conversa e muita discussão também, deu defendendo que não, gente, o enigma não é tão difícil assim. Em termos de trabalho de elaboração, eu poderia citar, não sei se vocês chegaram a jogar, aquele quebra-cabeça monstruoso. Nossa, palavra cruzada, na verdade. Palavra cruzadas que deu, foi gigante. Aquilo ali deu muito trabalho para acho que é o 91. Acho que é o 91. Acho que é o 91,
É, Eu é- ainda é tô lá. um caça-palavras gigante. Palavras cruzadas. Palavras cruzadas gigantesco, que a gente imprimiu aqui, a gente fez uma montagem, acho que de 16 folhas A4 para conseguir imprimir ele todo. E a gente montou aqui, pegou o chão inteiro da sala, deu trabalho isso para fazer, Eu para quase que verificar se imprimo estava aquele tudo negócio certo. todo. No tempo que eu tava jogando, quase que eu imprimi aquele negócio todo. A gente imprimiu, tá aqui, inclusive. Faltou muito pouco pra eu não imprimir. Ele deu muito trabalho pra gente fazer. Para desenvolver aquele foi trabalhoso. Agora tem enigmas, assim, tem enigmas que talvez não tenham dado tanto trabalho para desenvolver, mas a gente tem muito carinho com eles. Até o 14 bis mesmo pra gente, é um enigma que a gente acha, pô, ele é um enigma simples, mas que a gente gosta muito É um da enigma muito lógica criativo. dele. Ele é muito criativo. Eu posso falar assim, vou puxar a sarna pro meu lado. Eu gostei muito de desenvolver esse do Margaret Thatcher, que você comentou, nossa, tem muito elemento e tal. Foi um que eu gostei de desenvolver, mas pra mim, assim, meu xodó, pra mim o enigma que eu mais gosto, eu não lembro exatamente o número dele, Cara, mas é um enigma bem simples, que ele é só o toque da descagem do telefone. É só isso. Eu sei qual é esse. Eu Eu sei não qual é. lembro exatamente a numeração Eu dele, também não lembro não, mas mas ele é muito bom. é só o toque, é só o barulho da Daquele celular, descagem daquele daqueles telefones telefone antigo. antigos de rodar, né? Eu esqueci o nome dele, de disco. É o De- telefone de disco. É cara, muito o legal da ver, porque, Margaret tipo, Thatcher, esse que tu falou da Margaret tinha Thatcher, gente que chegava, esse que tinha tu gente falou que da Margaret chegava no Thatcher, server que tu e tinha feito. perguntava, cara, que é isso, tá ligado? Aí a gente que é mais velho conhece e ficava, não, isso é um telefone de disco. Eu não sei o que é um telefone de disco, me ajuda. Eu particularmente tenho um carinho com o do Brix. Eu acho ele muito, muito bem elaborado, muito bonitinho. Ele tem um visual muito, muito legal. Né? É um enigma, está logo no início, se não me engano, é o número 10. Eu gosto muito daquele enigma, eu acho ele muito interessante. E eu tenho outro carinho, que esse foi eu que fiz. Quer dizer, o Brix, a ideia inicial foi minha, e trabalhei com o Irlan que deu o toque final daquele Formato enigma. final. O formato final. E eu gosto muito também lá da curva Tamburello, né, do de Ayrton Tamboreza de Senna. Ayrton Senna. Eu também tenho um carinho muito grande, não só assim, porque eu sou fã, né, condicional de Ayrton Senna, e eu acho que o Enigma ficou muito legal, assim, muito sutil, muito... A gente conseguiu fazer uma homenagem e, ao mesmo tempo, transformar o Enigma numa coisa sutil, né? Não ficou, assim, muito agressivo, nem... porque a gente tem muito essa preocupação com os censos, vocês devem ter percebido, que os temas que a gente abordou nos enigmas em si, de uma forma geral, não tinha cunho político, muito pouco religioso, mesmo assim, quando tem religioso, não é aquele religioso tendencioso, né? Agressividade, com apologia ao crime, à violência, a gente foi muito, muito criterioso em relação a isso. E A esse gente de Ayrton trabalha Senna, muito é muito educativo, assim. A gente escolhe sempre muito educativo o Senhas. Deixando ele muito neutro de opinião pessoal, né? Sim. exato, exato, sem querer, sem gerar polêmicas, né? Então, em cima disso tudo, eu gosto muito aquele do Ayrton Senna também. Inclusive, em cima disso que meu pai falou, das escolhas, como a gente escolheu para fazer os enigmas, a gente tem uns feedbacks muito bons. Ele citou o do Brix, que tá logo no começo e Nossa, tal. do E a gente Brix tem, eu achei genial do Brix. tem Tipo, um feedback muito bom dele. Assim, logo no começo do jogo, eu falei que eu estava infiltrado em um ou dois grupos de WhatsApp, né? E teve um grupo do WhatsApp que foi muito interessante, que quem organizou foi um menino, devia ter 11, 12 anos na época. E ele organizou e juntou, e tinha um pessoal mais velho, mais novo, etc., nesse grupo. E a comemoração dele quando matou o Brix, e depois, um mês depois, mais ou menos, no grupo, ele, gente, eu preciso contar pra vocês. Eu fui fazer uma prova na escola e eu sabia a resposta porque eu tinha jogado senhas. Cara, quando eu vi lá Brix, eu lembrei na hora.
foi muito legal. Então, a gente tem esse feedback, teve mais uns outros também que comentaram o aprendizado que foi jogar os senhas e como isso faz, né? Enfim, a pessoa começou os senhas e ganhou alguma coisa, experiência, aprendizado, depois de ter jogado. Então, esses feedbacks pra gente são muito, muito legais. Esse do Brix eu matei meio que na hora, porque coincidiu de eu chegar na fase e no mesmo dia eu ter tido aula sobre o Brix de geografia. Um das abelhas. Porque Paternogênese. eu bati em todas as abelhas, terminei o das abelhas e, tipo, 3 dias depois eu tive aquela mesma aula no colégio. Aí eu, caramba, já sei disso aí tudo, não precisa nem explicar mais. Sofri muito para aprender, mas já sei. Mano, eu acho que o que eu mais travei foi o da Margaret Thatcher. O da Margaret Thatcher. Cara, ele tinha muita informação e no final não tinha me ligado que era a mulher do meio ali da foto, que era pra, tá ligado? Ela tinha muita informação, eu ficava buscando coisa que não era pra buscar, entendeu? Tava indo muito longe. Eu gostei muito. Eu particularmente gosto desse tipo de enigma meio detetive, que eu jogo um bocado de coisa na tela e a pessoa tem que achar as conexões, assim. Então, eu tenho um carinhozinho com ele muito por conta disso. Mas, enfim, Irlânia falando aí agora. Tá, que o meu favorito é o que vocês já falaram, também são os enigmas que eu mais tenho carinho. E mais um enigma que eu também tenho muito carinho, que foi desenvolvido por Jonathan Filho, é o enigma do Google, que, cara, eu achei muito genial. Você dá só as 5 letras, as 5 cores ali, e é muito genial aquele enigma. Eu, pelo menos, acho muito genial. É um negócio que todo mundo vê no dia a dia, mas ninguém sabe a ordem. Exato. Ninguém sabe a ordem certa. Mas a gente vê todo dia, basicamente. Então. Mas agora outra pergunta que eu queria fazer pra vocês é porque, tipo, eu comentei que cheguei a fazer 2, né? 2 enigmas. Todos dentro do Discord. Com as mecânicas. Olha, no seu áudio tá meio baixo. Tá meio baixo, peraí. Melhorou? Melhorou. Pronto, eu falei que eu cheguei a fazer 2, né? E, tipo, o meu processo para criar era... Eu pensava primeiro na resposta para depois criar todo o processo de como eu espero que o jogador chegue a essa resposta. O método que vocês usam para criar é mais ou menos parecido com isso? Eu vou responder que com silêncio total. Na verdade, assim, tem um momento de inspiração, vamos dizer, né? É igual a compor, fazendo uma comparação. Às vezes, como a gente viveu esse processo de uma forma muito intensa durante o período que a gente estava criando os enigmas, tinha coisa que eu, sinceramente, teve momentos que eu acordava com um enigma que eu provavelmente sonhei e que veio, quando eu acordei, ainda estava na minha mente aquele enigma, aquela coisa que a partir daí iria desenvolver. Como você falou, teria a resposta e chegaria no enigma através da resposta. E muitas coisas, às vezes eu estava só passando em algum lugar, vinha alguma coisa, eu digo, ali dá um enigma. Aquilo ali dá um enigma. E a gente viveu muito isso, como o Iratan Filho falou mais cedo aí. Todos os dias a gente estava discutindo sobre enigmas aqui em casa. Às vezes, até para não perder, no grupo meu de Zap, a gente mandava, tem tal coisa, depois eu explico para vocês. E a gente até brincava entre a gente botava o enigma para os outros resolverem, para ver o grau de dificuldade, se estava difícil, se não. A gente brincou muito com isso. Antes do enigma chegar para vocês, a gente já estava brincando entre a gente com esses enigmas. Então, nesse processo, teve várias formas da gente elaborar o enigma. Teve também esse processo da forma que você falou, da gente ter uma resposta, achar tal tema é interessante. Falar em tema, tem outra forma também, né? Que a gente criou alguns temas que a gente precisava abordar. Exemplo, ciência, esporte, tecnologia, saúde. Então, a gente criou alguns temas para desenvolver enigmas dentro desses temas. A gente batalhou muito em cima disso. Então, teve todo um contexto, teve várias formas para a gente chegar nos enigmas.
Eu ia falar, complementando o que meu pai estava falando aí, assim, eu consigo separar, eu acho que em três formas de concepção de enigma que eu particularmente, quando eu estava desenvolvendo, percebia. Eu tinha 3 métodos. O primeiro era esse, assim. Eu tinha uma resposta, eu falava, pronto, como é que eu vou fazer para a pessoa chegar nessa resposta? Era um método de desenvolvimento de enigma. Outro método de desenvolvimento de enigma era desenvolver pelo... Quer dizer, esse você pode dizer que é desenvolver pelo final, né? Outro era desenvolver pelo meio. Assim, eu quero que o jogador use essa mecânica. O que é que eu vou desenvolver a partir daí para que ele use aonde eu posso chegar? Um exemplo desse, por exemplo, é ótimo, é muito bom. Mas um exemplo desse da mecânica é o de Graham Bell, é o do telefone. Eu falei, cara, dá para usar. Dá para usar só o barulho, dá para usar a quantidade de toques que de tonalidade de pausas que o telefone de rodar de disco fazia, dá para usar essa mecânica para um enigma. Aonde eu vou chegar? Qual resposta eu vou dar? Porque eu também não quero que seja algo tão óbvio, mas eu queria alguma coisa relacionada à telefonia. Então, esse é um enigma que você parte pelo meio, assim, eu quero que o jogador pense nessa mecânica, eu quero que ele se esforce para desenvolver essa mecânica. E tem esse último que meu pai falou, assim, que é meio que desenvolver no panorama geral, assim, poxa, eu queria falar sobre esse tema. E aí você começa a pesquisar sobre o tema, começa a se relacionar com o tema, até você achar uma resposta e uma mecânica. Então, acho que são 3 métodos que eu consigo distinguir bem, assim, de ponto de partida para o enigma. É pensar na resposta e depois querer saber como é que você vai desenvolver o enigma em cima daquilo. Pensar na mecânica, e aí você depois achar uma resposta e uma justificativa para ela. E pensar no tema e depois se virar para elaborar o resto do enigma. Eu acho Mas que é bom, mais assim. É impossível não falar de enigma sem falar em código Morse, né? É impossível de Código falar de Morse, enigma sem binário. falar em código binário. Então, são coisas que é impossível, como eu É estou a falando. É base. impossível, A base. é a base, praticamente, de todos os jogos de enigma. E justamente e a gente até brinca, inclusive, com essa base às vezes. Porque, por exemplo, o nosso enigma de código Morse, se eu não me engano, a gente usa em alguns como parte de outro enigma mais para frente. Eu não tenho certeza, mas eu acho que sim. Mas o enigma que é de fato de código Morse, a gente faz a brincadeira e coloca a resposta código Morse, né? É um código Morse escrito código Morse. E a gente brinca justamente por isso. A gente chegou à conclusão, a gente não tem como não fazer. A gente precisa ter essas coisas básicas, porque todo jogo de enigma tem, e, né? E faz parte do aprendizado para o Código jogador Morse que não tem bagagem sim, código e Morse e aprender. enigma é tipo um padrão. Sempre tem. Exato. Normalmente, tipo, é muito enigma que usa código Morse. Que mais? Várias Binário, binário, formas de base criptografar mensagem. 64, Base 104. Brainfuck, tem essas bases, assim. Então, Código tipo de um barra. padrão. Genere. Isso, Muito tem enigma que tu vai VGNet, eu ia fazer. falar de VGNet. É meio que as Muitos enigmas bases. que tu É vai como se fosse a fazer alfabetização dos utilizam enigmas. essa criptografia. Quebra-cabeça, É como se fosse quebra-cabeça, então... como se fosse a alfabetização dos enigmas mesmo. Sim. Então sempre vai ter, Mas, por bom, exemplo, um quebra-cabeça, você vai ter que montar fazer um quebra-cabeça de imagem, um quebra-cabeça de número, um quebra-cabeça de... Sempre vai ter alguma coisa assim. sim. Que é meio um padrão, né? Tipo, a maioria dos jogos de enigmas tem. Que, tipo, deixa mais interessante até. Porque é um padrão pra você já ter de base, tá ligado? Porque muita gente que não Sim, entende sim. muito, ela começa, tipo, pesquisar mais sobre pra ela entender. Aí, com o código Morse, ela vai pra base 104. E base 104 ela vai pra binário. Aí sim vai, entendeu? Aí ela vai aprendendo e ela consegue evoluir junto com o jogo. Acho isso interessante. Acho assim, para quem não tem esse contato, o código Morse é um primeiro contato com criptografia, né? É um primeiro contato Sim. com a lógica de, o alfabeto que a gente tem é só uma forma de se expressar. Não é? Você tem vários outros métodos de se expressar que podem ser utilizados. Então,
com o beabá, vamos dizer assim, você vai abrindo a mente da pessoa para outros métodos de criptografia mais aprofundados, com outros métodos, pensar fora da caixa, vamos dizer assim, né? E ela acaba Sim. também aprendendo que Enigma não é só criptografia, também é lógica. Você pode só pegar coisas que você já conhece e montar uma lógica absurda em cima disso e vai virar um enigma. Você não precisa saber código Morse, ou saber base 64. Não, você chega lá, pensa um pouquinho e já tá apto a resolver. Sim. E em cima disso tudo, a gente sempre costuma comentar e também já ouviu feedbacks, alguns comentários a respeito. Imagina a gente criar 100 enigmas, né? Para você chegar a 100, o número de 100 enigmas, a gente criou uma quantidade muito maior de enigmas e que foram descartados. Então, eu acho que isso é o ponto positivo, fazendo assim uma propaganda em causa própria, né? Advogando em causa própria. Isso é uma parte, o que eu acho muito interessante do jogo da gente, que é, nós fizemos 100 enigmas, é lógico que não agradou a todo mundo, isso é fato, né? Como já foi dito, né? Vai ser impossível agradar a todos. Mas hoje a gente tem um índice de aceitação do jogo na Play Store, por exemplo, que vocês podem acompanhar, está batendo lá 4,5 de aceitação. Então, para a gente, isso é muito, muito satisfatório, muito interessante. E a gente conseguiu chegar a 3,8 em alguns momentos, 3,9, mas nossa média sempre foi muito alta em relação à aceitação do jogo. Então, isso eu acho muito interessante para a gente. É aquela coisa, a gente conseguiu um objetivo de fazer 100 enigmas sem tornar aquela coisa chata, repetitiva, desinteressante, né? Apesar, como eu falei, provavelmente deve ter muitas e muitas pessoas que acharam o jogo, né? Tudo isso que eu estou falando. Mas, de uma forma geral, para quem se enganjou realmente no jogo, teve uma resposta muito, muito positiva mesmo. Isso traz uma satisfação muito grande para a gente. O Senhas foi o primeiro jogo que vocês lançaram assim para mercado, né? Sim. Como eu disse, eu aprendi a programar criando joguinhos. Então, assim, eu tenho alguns joguinhos assim muito, muito simples ou muito mal polidos, que foram desenvolvidos antes do Senhas, mas publicado de fato no mercado, o Senhas foi o primeiro. Tem algum projeto assim que tu tenha feito nessa experiência de teste com programação que tu tenha vontade de, esse daqui tem uma base para fazer um negócio que vai dar certo, um projeto que tu tenha vontade de investir para melhorar ele atualmente, trazer à tona, criar, deixar Sim, ele sólido. tem sim. Tem algumas ideias que estão engavetadas e que são dessa época, assim, tipo, olha, um dia eu quero poder ter tempo para voltar a desenvolver esse projeto. E tem um exemplo do Orbs Conqueror também. Ele é um jogo novo, ele foi pensado agora, mas a mecânica dele foi pensada em cima de outro jogo, de outra mecânica, de um jogo mais antigo meu. Eu vi aquela mecânica original nesse outro jogo mais antigo e disse, se eu adaptar um pouco, dá para fazer esse outro jogo aqui. E aí nasceu o Orbs Conqueror. Mas, bom... Tem ideias na gaveta também, até que partiram da elaboração dos enigmas. A gente tem algumas ideias que estão engavetadas, eram para ser enigmas, que a gente falou, opa, para aí, que isso aqui não dá para desperdiçar, não pode ser um simples enigma, isso aqui pode se tornar um jogo. Um produto completo sozinho. Um produto completo sozinho, entendeu? Que a gente partiu da ideia de um enigma. O Senhas, tipo, ele foi o primeiro jogo de vocês lançado assim oficialmente. E ele deu muito certo. Vocês têm algum receio de, tipo, lançar uma temporada 2 e não conseguir ou não conseguir superar o Senhas assim em expectativa, porque a expectativa é muito alta agora. Vocês fizeram um jogo maravilhoso e a expectativa ficou grande para uma futura temporada. Vocês têm algum receio de, sei lá,
talvez ele não consiga bater a expectativa que estão criando em cima dele, ou que ele não consiga inovar muito além do Senhas primeira temporada. Sim, a gente já pensou nisso, a gente já discutiu sobre isso em algumas reuniões que nós fizemos, justamente quando estava se tratando do lançamento da segunda temporada, né, do lançamento não, da criação, né, da elaboração da segunda temporada, e temos como exemplos alguns outros jogos, né, que se tornaram cansativos por ser repetitivo, e a gente tem essa meta aí de que a gente não pretende ir muito longe com o Senhas. A segunda temporada é um débito que a gente tem com a comunidade. Isso a gente tem uma questão de credibilidade. A gente deu a nossa palavra que iria lançar a segunda temporada e é um compromisso que a gente tem que cumprir para não perder credibilidade, tá? Mas a gente tem essa preocupação, é tanto que a gente não quer lançar simplesmente um produto assim por esse compromisso, simplesmente por existir o compromisso, vamos fazer de qualquer forma, lançar e ficar livre do compromisso, não é isso que a gente quer. A gente quer estudar e fazer a coisa melhor, pelo menos é a nossa expectativa. Talvez não seja, o resultado não seja o mesmo, mas a expectativa da gente é que a gente vai estar lançando algo muito, muito melhor do que a primeira temporada. Tá? Então, a gente tem estudado, pensado, como eu falei, a gente não quer fazer uma coisa de imediato, a gente vai estudar bastante, não tem prazo para a gente lançar, justamente em cima disso. Para quando a gente tiver com esse produto pronto, seja algo que, pelo menos para as nossas expectativas, ele seja suficiente para atender. Não lançar uma coisa simplesmente por compromisso de lançar. Na verdade, concordando e complementando ainda mais, a gente pode não ter tanto medo de não cumprir a expectativa, mas a gente tem mais medo no sentido de se tornar algo repetitivo. Quando a gente fala que cada temporada, ou pelo menos se a gente continuar seguindo esse pensamento, são 100 enigmas, é muita coisa, é muito tema, é muita informação, é muito enigma. E a gente tem muito medo de que lançando 2, 3, 4 temporadas, isso vai ficar repetitivo, porque uma hora a criatividade esgota, não tem como a gente desenvolver tantos enigmas assim e não, em algum momento, não ficar repetitivo. E o nosso medo maior é esse. Para uma segunda temporada, a gente tem um pouco mais de confiança pelo aprendizado que a gente teve com a primeira. A gente aprendeu muito com a primeira temporada e por isso a gente acredita que a gente consegue sim lançar uma segunda temporada com novos enigmas, com coisas novas, com mecânicas novas e que seja divertido. Com correções de erros. Correções, enfim. Com o aprendizado da primeira temporada, de fato, né? Com o que a gente aprendeu da primeira temporada, a gente acredita que consegue sim fazer um segundo produto tão bom quanto e a gente espera que melhor. Mas a gente, na segunda temporada, em outras palavras, a gente ainda não tem esse receio. Mas mais temporadas à frente, sim, a gente tem esse receio e possivelmente seja até um impedimento para a gente continuar desenvolvendo outras temporadas. Mas bom, O que a gente costuma ver muito atualmente é quando uma marca, um jogo pega aquele nome, assim, pega a base de sustento dele, o pessoal tenta muito forçar, fica saturando, igual o Gênio Quiz. O Gênio Quiz é um bom exemplo disso, porque tem inúmeras versões do Gênio Quiz. Acho que são 15 Gênio Quiz de diversidades e ainda tem muito de tema exclusivo. Tipo, o Gênio Quiz é um jogo que surgiu com uma proposta incrível, mas agora ele tá muito saturado. Eu não queria citar nomes, mas esse foi um dos maiores exemplos do que a gente tomou como decisão de não fazer. De não acontecer isso com a franquia Saints. Bom, você tem mais alguma coisa a acrescentar? Alguém aí? Aldino? Não. Bom, a gente vai finalizar aqui por aqui. Eu tenho um compromisso agora também, vou ter que sair. E foi ótimo ter vocês aqui, a gente vai ter um papo muito interessante. Vocês são pessoas incríveis, os jogos que vocês produzem são incríveis. E vocês ainda tem muita coisa pela frente ainda. Acredito que vocês podem ser maiores do que vocês são agora.
crescer muito ainda, fazer um jogo 10 vezes melhor que o Senhas ainda. Eles vão superar, é o aprendizado, exatamente o que vocês estão falando, que a gente está falando no tempo. Com o aprendizado, a prática leva à perfeição, né? E é isso, já estão sempre melhorando os jogos, pelo que a gente conversou. Foi ótimo ter vocês aqui. Vocês querem fazer algum jaba? Rede social, site, jogo, qualquer coisa aí, vocês falam que eu vou deixar na descrição o momento de vocês aí, deixar mensagem, jaba, qualquer coisa que vocês fizerem. Bom, agradecer, obviamente, o convite. A gente ficou muito feliz também, foi um bate-papo super legal. E desejamos as mesmas coisas para vocês, para o podcast. E com relação ao Jabá, Braga Studios, em português. Muita gente escreve estúdios com o estúdio em inglês, mas é estúdios mesmo em português. Braga Studios no Instagram e nas plataformas também, App Store e Play Store. Nossos jogos estão lá. Joguem e mandem feedback pra gente, que a gente adora ouvir as pessoas que jogaram. Todas as redes sociais e os jogos da Braga Studios, inclusive o site, vocês têm um site, né? Braga Studios, alguma coisa. Sim. No Instagram de vocês. BragaStudios.com. Tá aí na descrição. Sim, tá aí na descrição. O site deles, redes sociais. Nossas redes sociais também. Nosso e-mail de contato. Inclusive nossa Twitch, YouTube, Instagram. Tá tudo aí embaixo. Se você quiser dar uma olhada lá. Dá uma força lá pros caras. Dá uma boa avaliação no jogo deles. Dá uma olhada no 100. Um jogo muito interessante. E tá pra lançar o 2 aí. Estão vendo esse projeto. Se tudo der certo, vai rolar esse negócio aí. Então é isso. Dá uma força lá pros caras. Quer acrescentar alguma coisa aí, Rolino? A gente só queria agradecer mesmo vocês terem topado participar, porque a gente tem muita admiração por vocês, até como a gente já tinha dito, por causa do efeito borboleta que o projeto de vocês causou. A gente só queria Vocês foram o agradecer estupim de tudo, e assim. desejar muito sucesso pra vocês. Muito sucesso pra Quando vocês. chegar a temporada 2, vou terminar, viu? Vou terminar, vou dar ela completa. Gente, muito Então é obrigado. Repetindo mais uma vez, Irlan, muito obrigado também pelo convite de vocês. Foi um prazer, muito agradável esse bate-papo. Sigam a Brax Studios, me sigam também, @irataf. Além de jogos também sou arquiteto, então já que tá valendo jabá. E, cara, quando vocês, assim, novos projetos, quiser chamar a gente, estamos aí, estamos disponíveis para conversar. É isso. Espero Enfim, que possam vir aqui mais todos vezes. os links A na gente pode marcar descrição. outro. Todos os links na descrição. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está ouvindo isso. E a gente Obrigado encerra por pela aqui. presença de vocês. Vamos finalizar aqui. É isso. Até o próximo. Até o próximo.